Amém. A igreja pode se assentar. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso irmão diácono Sérgio, que estará fazendo a devocional nesta manhã. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém. Agradeço ao Renan pelo convite de trazer a devocional do dia de hoje. Sempre é um grande desafio, para quando nos é dada a missão de trazer uma palavra à igreja. Mas eu sempre recebo com bastante alegria, porque eu acredito que quando a gente prepara uma mensagem, a primeira pessoa a ser abençoada somos nós, aquele que prepara. E certamente Deus fala bastante conosco. E aí fica o desafio de poder transmitir à igreja aquilo que foi passado para nós. Amém? E o texto que a gente vai ler hoje está aqui em Lucas 23, 39 ao 43. E a palavra diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta manhã, Senhor, por este momento em que estamos diante da tua palavra, ouvindo, Senhor, a tua voz, ouvindo daquilo que o Senhor tem para o teu povo, Pai. Nos alegramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Esse texto ele é bastante famoso. E quando se perguntar para os irmãos, como é que você conhece esse texto? Acredito que vocês vão responder: a mensagem do ladrão da cruz. Né? Bom, aqui é um texto onde nos diz muitas verdades. A gente tem muitas lições para extrair desse texto da palavra. Primeiro, a gente identifica aqui dois homens, dois miseráveis homens que estão sendo crucificados pelos pecados que eles cometeram. E eles estão sendo crucificados com o Senhor Jesus. Ou seja, a crucificação era uma forma de punição por alguma contravenção realizada na época. Então, esses dois homens aqui, a palavra fala que eles eram ladrões. Malfeitor tem vários sinônimos. Pode ser um homicida, pode ser um ladrão. Tem N sinônimos para a palavra malfeitor. Mas o Senhor Jesus, por que ele estava lá, naquele local, sendo crucificado? A resposta nós já sabemos. Mas a punição que cabia àqueles homens era merecedora, de acordo com a lei da época. Eu gosto de observar todo o texto que está sendo dito, que está sendo ministrado, por algumas óticas, algumas verdades que nós já sabemos. A primeira delas é a respeito da soberania de Deus. A soberania de Deus e o amor de Deus caminham lado a lado. Se a gente observar nesse texto, a gente enxerga a soberania de Deus.
Outra verdade que nós já sabemos é a respeito do mérito da salvação. O mérito da salvação é único e exclusivo de Cristo. Não há absolutamente nada que a gente possa fazer que acrescente, né, algo à nossa salvação. A salvação é única e exclusiva de Cristo. E uma terceira verdade diz a respeito do poder da palavra. A palavra, ela é suficiente para nós. Nós sabemos que a salvação é graça de Deus. E a graça, ela vem pela fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então a palavra, ela tem poder. Tem poder. Quando a palavra diz a respeito dela própria, diz que a palavra ela é viva e eficaz. Ela é viva, ou seja, ela não cai em obsolescência. Ela está viva até os nossos dias. Eu tenho falado bastante para os jovens. Nunca se falou tanto a respeito do livro de Daniel. O livro de Daniel é um acontecimento que ocorreu há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Mas ele retrata exatamente os nossos dias. E o que essa mensagem tem a ver com os nossos dias? Tem absolutamente tudo a ver com os nossos dias. Tudo a ver com os nossos dias. Tem 2 homens miseráveis diante de Cristo. 2 homens que mereciam ser punidos. Porém, um deles, na reta final, recebe a salvação. Recebe a salvação. Vamos caminhar um pouquinho mais aqui no que diz esse texto. Se puder pegar um pouquinho antes. O outro. Esse daí. Então vamos falar um pouquinho do primeiro personagem desse texto, que é o primeiro malfeitor. Aquele onde a gente não enxergou ali arrependimento. Então, eu fiz um breve resumo dizendo assim: o primeiro malfeitor, ou ladrão, blasfema contra Jesus de semelhante modo que, se a gente pegar todas as passagens de Mateus, Marcos, Lucas e João, as narrativas que relatam esse momento da crucificação, a gente vai observar que não só esse malfeitor blasfemou contra Jesus. Blasfemar no sentido de não acreditar que aquele era o Messias prometido. Duvidar do poder e da autoridade de Cristo. Quem mais que blasfemou? Ou seja, os que passavam por ali. Então havia os curiosos que passavam por ali e que blasfemavam contra Jesus. Os principais sacerdotes, autoridades, fariseus, escribas, os soldados romanos, anciãos, governantes. E se a gente for se lembrar, Satanás fez o mesmo no deserto. Ele desafiou o Senhor Jesus na autoridade dele, com o intuito de que Jesus pecasse ali. Então ele estava blasfemando contra o Senhor Jesus. Meu irmão, a blasfêmia contra Deus não é algo exclusivo daquele momento. Sempre existiu. Sempre. Desde o início, os homens errantes blasfemam contra Deus. E essa é uma marca dos nossos dias. Não podemos negar isso. Muitas vezes a gente vê séries de TV que fazem sucesso simplesmente porque fazem sátira de Deus. Quem já viu algumas sátiras recentes, ironizando, blasfemando contra Deus? Nas escolas, nas empresas, na sociedade,
em todo lugar, autoridades, pessoas de grande influência vão querer fazer com que a gente mude de ideia. O propósito dessas pessoas, que está ali naquele slide, não era simplesmente crucificar o Senhor ali na cruz. Era crucificar o Senhor ali na cruz e crucificar o Senhor em nós. Colocar em dúvida em nós aquilo que nós cremos. E esse é o propósito até os dias de hoje. As pessoas que negam a Cristo, Cristo já foi crucificado. Ele já ressuscitou. Mas eles querem crucificá-lo novamente em nós. Agora sim. O próximo slide, meu irmão. O blasfemador. Então, olha a ação de quem blasfema contra o Senhor. Então, como eu falei, isso daqui é atemporal, sempre existiu. E isso vai se intensificar ao longo do tempo. João, em Apocalipse 13, 5, 8, diz o seguinte: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, a blasfêmia ela é uma marca dos nossos tempos e ela vai se intensificar ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Mas nada disso foge do controle soberano e absoluto de Deus. A palavra fala que o Cordeiro ele foi crucificado desde a fundação do mundo. Jesus, ele não é uma correção de trajetória. A decisão não foi tomada por causa do erro. Já estava previsto a crucificação de Cristo. O plano eterno de Deus já previa de que ele havia de morrer. Esse dia, o dia da crucificação, a gente pode dizer com toda certeza, talvez seja o dia e o momento mais importante da história da humanidade. O dia e o momento mais importante de todas as nossas vidas. Nesse dia, o Senhor conquistou a salvação de milhares, de milhões de pessoas. E porque o mérito da salvação é único e exclusivo de Cristo. O sermão do ladrão da cruz exalta a salvação conquistada no último momento de vida dele. Mas o mérito foi único e exclusivo de Cristo. E a gente consegue observar isso daqui em Mateus e em Marcos. Em Mateus 27, 44 diz assim: e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Ou seja, Lucas, ele dá a salvação daquele homem. Porém, em Mateus, ele diz os ladrões. Ambos blasfemavam contra Cristo. E Marcos diz assim: desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Quem foi crucificado com Cristo? Os dois ladrões. Ambos insultavam ele. Mas em algum momento,
um deles ouviu algo, ou viu algo que tocou o coração dele. E foi a ação de Cristo. Se a gente for pegar o livro de Lucas, um pouquinho antes dele se arrepender, o Senhor Jesus ele diz: perdoados estão, aliás, vamos abrir lá para eu dizer exatamente o que está escrito. Está em Lucas. Lucas 34. Vamos ler o 33 também. Lucas 23, 33. Nós lemos no início do texto, Lucas 23, do 39 ao 43. Um pouco antes, então, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. O texto não fala, mas possivelmente, essa hora, aquele homem falou: de fato, esse é o Cristo, é o Messias. O que é importante para nós, e o que o texto de fato fala, é de que ele se arrependeu. E no versículo... Se puder voltar... Mais um, João. Não, no slide, João, por favor. Mais para frente. Aí. Não, mas... Por favor, sequência, João. Mais um. Joia. Obrigado, João. Esses recursos tecnológicos aqui, às vezes, atrapalham a gente um pouquinho. Então, vamos lá. Se a gente for observar o que foi que aconteceu com aquele homem, então? Segundo o malfeitor, ou ladrão, ele repreende o outro malfeitor, ele reconhece o seu pecado e o merecimento do castigo que recaía sobre ele, sinal de arrependimento. Depois ele reconhece a inocência de Jesus, inocência no sentido de que Cristo não havia feito mal algum, ou de que aquilo que ele lhe falava era verdade. E ele roga que Jesus se lembre dele no reino vindouro. Então ali é um sinal de conversão a Cristo. E por fim, Jesus perdoa-o imediatamente, e aquele homem é salvo. Cancelamento da dívida. Então esse é um padrão que Deus estabeleceu, de que todo homem que é salvo por Cristo, ele precisa se arrepender. Ele precisa se converter. E uma vez salvo, sempre salvo. O cancelamento da dívida significa rasgar a dívida. Aqui em Boituva a gente tem o hábito de comprar por cadernetinha. Quem já comprou por caderneta? Eu, lá em São Paulo, nunca tinha visto isso, mas aqui em Boituva, por exemplo, eu faço compras no açougue. E lá ele tem uma caderneta, um papelzinho onde ele vai anotando tudo que eu gasto. Quando eu vou lá e pago a dívida, ele pega a borracha e ele vai apagando. A ponto de se eu pegar ali o papel, eu vou ver ainda algumas marcas da minha dívida ali. Mas eu paguei ela. Mas ele pode esquecer de apagar ela. Às vezes eu paguei, ele fala: não, depois eu apago. E
Ele esquece de apagar. O Senhor Jesus, quando Ele paga a nossa dívida, Ele rasga ela por completo. Não é possível mais recuperar aquela dívida. Está pago. Está pago. Quando eu estava passando essa camisa aqui, eu vi algumas manchas nela. Aí eu falei, vou pegar outra. Eu falei, não, eu vou com essa camisa mesmo na igreja. É a mesma coisa quando a gente quer uma camiseta branca, cai uma mancha de molho de macarrão aqui. Quem já tentou tirar mancha de roupa? É a coisa mais difícil que tem. E por mais que você esfregue, a mancha muitas vezes está lá. A camisa inteira branca. A pessoa, quando olha para você, o que ela nota? Aquela manchinha ali. Quando Deus justifica a gente, quando o Senhor Jesus nos limpa, nos purifica, Ele limpa por completo. Não tem como enxergar mancha ou mácula alguma da obra dele. Vamos lá, João. Vamos para o próximo. Arrependimento, conversão e o cancelamento. Aqui a gente pode enxergar o amor de Deus derramado sobre o teu povo. Em Atos 3, 17 e 20, Pedro pregando aos judeus, olha o que ele fala. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância. Fizeste o quê? Crucificaram Jesus, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Meus irmãos, a crucificação de Cristo, como diz esse texto, ela já estava programada. Já estava programada. Todos nós somos merecedores daquela cruz que aqueles dois malfeitores foram crucificados também. Aquele lugar era um lugar nosso. Mas quem pagou no nosso lugar foi o Senhor Jesus. E o texto diz, todos os profetas, absolutamente, desde o início, desde a fundação do mundo, desde o primeiro homem, todos os homens que anunciaram a palavra, anunciaram o Cristo prometido, anunciaram o Cordeiro que havia de ser morto. E aí ele fala, arrependei-vos, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E aí ele fala de um tempo de refrigério. Eu acredito que a gente vive esse tempo de refrigério hoje. A gente vive um tempo muito bom. É um tempo de preparação. A gente sabe que as dificuldades, as perseguições, as blasfêmias, elas tendem a aumentar ao longo dos anos. A gente vive um momento muito bom. Devemos aproveitá-los. E por fim, meu irmão, para refletirmos, o que temos de fazer, devemos fazer hoje. Aqueles homens que foram crucificados, restava um pouco tempo de vida para eles. Porém, aquele no último momento de vida, foi-lhe dada a chance de salvação. Nós não sabemos o dia de amanhã. Quanto tempo temos de vida? O que temos que fazer, a gente tem que fazer hoje. O arrependimento é uma prática contínua. A ação de Cristo é eficaz, é eterna, mas nós devemos todos os dias nos arrepender. Todos os dias nós devemos nos converter. Essa é uma ação contínua. Essa é uma prática que todo cristão não pode largar jamais. Somente Jesus Cristo tem o poder para justificar-nos, e aí entra o exemplo da mancha. A salvação em Cristo Jesus é eficaz e eterna. E tempos de paz e refrigério devem ser uma preparação
para tempos difíceis. Amém? Amém.